recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Vilto Reis e estou aqui junto com ela, que é a grande irmã desse podcast, Cecília Garcia Marcon. Não, eu sou a organizadora do Quarto 101, entendeu? Esse aqui é o rolezinho aqui. Olá, crianças, eu sou a Cecília Garcia Marcon e eu estou aqui porque até eu que não sinto cheiro fiquei o quê? Ensimesmada com o início do livro que eu vou indicar, em que cadáveres apodrecem na rua, isso sim é distopia de verdade, a Cecília sentindo cheiro. E junto comigo, com o Vilto, está aqui ele, a pessoa que já vive na distopia da vida real, não é mesmo, a Jota? Eu não sei o que falar depois de ensimesmada, né, mas eu acho que é muito justo a gente falar sobre esse programa que daqui a alguns dias vai se chamar apenas Histórias do Passado, né, e não Distopias. Crônicas do dia a dia. Pois é, então você que tá escutando a gente do futuro, veja que nós estamos com um tom irônico como se nada disso fosse realidade, né, mas pra vocês isso vai ser. Então a gente vai falar de alguns livros aqui que estão fracassando miseravelmente ao serem comparados com a realidade. Não, é brincadeira. Não, a gente vai falar de um gênero que todo mundo curte, que é distopia. Não aquele, né, dos Jogos Vorazes, mas outras distopias. Também não aquelas clássicas, como 1984, Admirável Mundo Novo, que é discutível se é distopia ou não, Fahrenheit 451 e outras por aí. Vamos falar de outras coisas bem legais, algumas bem mais novas, e é isso aí. Ou seja, é distopia, mas não vale as que estão naquela lista de 10 livros que você não leu, mas diz que sim. Olha, mas a gente já conversou e a gente pode aprender com a indicação para o cônjuge. Se você não leu, você pode fazer de conta que você leu de uma maneira muito promissora. É isso. Então, nesse cast, né, que a gente vai falar de distopia, eu sugeri de ser uma coisa meio lado B da distopia, porque eu acho que esse gênero, ele sofre um pouquinho com aquela coisa de os clássicos do gênero serem livros, assim, muito grandes, muito expressivos, né, que estão em várias listas, e então é um pouco difícil de livros contemporâneos ganharem, assim, um destaque maior dentro desse gênero, com exceção de alguns fenômenos aí que já citamos. Eu acho que tem uma questão também, é de pensar da onde que vem o fascínio de se escrever a distopia, porque já dura algum tempo. Então, se a gente vai caçar dessas grandes distopias que você citou, esses medalhões distópicos aí, digamos assim, 1984, Admirável Mundo Novo, o próprio Conto da Aia, Fahrenheit 451 e tal, a gente tá aí basicamente um século escrevendo como o futuro vai ser pavoroso, e aí o mais assustador é que essas pessoas que pararam lá um tempo pra escrever uma previsão extremamente pessimista do que o mundo poderia se tornar, elas acertaram. É uma coisa de se pensar, a possibilidade que a arte teve de traçar esses caminhos com tanta precisão, é uma coisa assustadora até. E aí, o que acontece é que esse fascínio, a gente esquece às vezes que o fato desses livros existirem não impede que esse modo de pensar artístico, que é pensar em como a realidade pode ser prevista e observada, etc., o quanto isso pode se renovar, porque também muitos outros fatores vão entrando aí na discussão e eles podem entrar nas outras distopias, né? Então, embora tenha alguns elementos que unam todas para que todas façam parte do mesmo conjunto, existem as renovações e as diferentes abordagens, sabe? E claro, a técnica de cada autor, que faz muita diferença. É engraçado que a gente fala disso há muito tempo. Grandes clássicos da literatura são distopias, mas ainda assim o gênero não se esgota, né? As que a gente vai citar hoje são distopias bem recentes, e elas trabalham conflitos de maneira muito coesa, assim, sabe? E ao mesmo tempo original. Então eu acho que é uma habilidade grande, assim. Não sei, vocês já tentaram escrever alguma coisa distópica?
Não. Eu já tentei mas é difícil, né? É muito difícil fazer isso atualmente. Eu comecei a escrever. Você está escrevendo ou você começou e desistiu? Eu comecei, mas aí eu tô fazendo uma porra do mestrado, e aí, enquanto eu não acabar essa bosta, eu não consigo me dedicar plenamente às coisas que eu tô escrevendo. Mas eu meio que planejei uma ideia de história, porque eu não sei se vai virar um conto, um romance, apenas um tratado depressivo, não sei o que vai acontecer. Mas eu comecei a escrever depois que teve o massacre de Suzano, e que tava havendo uma discussão muito forte sobre os professores se armarem, né? E aí, no meu planejamento, é obrigatório que os professores se armem, e aí apenas alguns grupos da sociedade podem usar armas, e aí os professores, quando vão tirar sua licença pra dar aula, eles treinam tiro em um espaço aberto, então, tipo, é um espaço blindado de vidro, em que os cidadãos ficam assistindo os professores treinarem tiro. Daí o aluno vê que tem um professor que é ruim de pontaria, daí ele fala, com esse eu vou aprontar. Não, e aí a situação que eu coloquei é de que, assim, os professores em determinado momento, pra continuar dando aula, tiveram que passar por esse treinamento, e aí o protagonista lá da minha narrativa, em determinado momento acontece um acidente dentro de uma escola, um problema mecânico e tal, e aí existe a questão de quem vai ser o culpado, entendeu? E aí é aí que eu tô desenvolvendo, assim, mas eu peguei nessa questão das armas, assim, sabe? Tipo, eu quero desenvolver uma coisa assim, nem sei se, como eu disse, eu não sei o que vai virar, mas eu tenho feito esse experimento e pra mim tem sido uma forma de organizar os pensamentos, sabe, sobre o assunto, tem me ajudado nesse sentido, assim. Então, independente se vai virar alguma coisa publicada ou não, se eu vou publicar, tipo, um conto no Wattpad pra galera ler, se vai virar uma coisa grande, eu vou mandar pra alguma editora, enfim, sei lá, tem me ajudado a pensar, e aí eu me pergunto se pra esses autores também não era uma maneira de organizar como a realidade tá, sabe? Tipo, eu preciso olhar o mundo, então eu vou parar e vou pensar em projeções a partir do que tá acontecendo agora, você entendeu? O próprio gatilho que você usou pra começar esse princípio de história é um acontecimento contemporâneo, né? E eu vejo que às vezes quando as pessoas têm acabou de descobrir a distopia, começam a considerar aquelas pessoas, sei lá, grandes futurologistas ou pessoas que pensavam muito à frente de seu tempo, quando na verdade todas essas distopias são realmente fruto do tempo em que o autor está vivendo. E o fato da gente estar vivendo hoje coisas que eles discutiram em suas obras décadas, em alguns casos até séculos atrás, só mostram que, na verdade, independente do quão absurdo é o assunto, sempre há ali uma bolha, nem que seja pequena, discutindo sobre essas possibilidades, esperando o tempo inteiro haver um vácuo de poder ou algo do tipo pra começar a instaurar ali esse poder que teoricamente seria absurdo, mas em algum momento da história fica viável, né? E só quando vocês estavam falando eu lembrei de uma coisa, né? Que as coisas, assim, ruins da ficção científica, que a ficção científica previu, elas meio que aconteceram, né? E as coisas, tipo, que seriam legais, entre aspas, tipo carro voador nos anos 2000, sabe? Umas coisas assim que tinha na ficção de antigamente. Nada disso aconteceu, assim, parece, aparentemente, né? Mas o que eu queria trazer aqui é um trecho de uma entrevista que o nosso pautista, o Arthur Marqueto, de vez em quando ele contribui com algumas pautas, e ele fez uma entrevista e postou no Medium com o escritor, o sobrenome é quase impronunciável, é o Wachowski, eu acho que é alguma coisa do tipo. E eles estavam conversando, né, nessa entrevista, né, que tá em texto, a respeito de distopia. O Arthur perguntou pra ele, né, pode-se dizer que há elementos recorrentes nas obras distópicas? E o Maurício respondeu, sim, né, algumas coisas. Primeiro, um herói deslocado, né, que ele tá geralmente encaixado nessa sociedade, toma uma consciência. Segundo, um cenário autoritário e opressor, que seria o antagonista desse herói, né, o conflito dele não é necessariamente contra uma pessoa, mas é contra essa organização, esse sistema, né, e as instituições e agentes do cenário opressor, né, que são, tipo, os instrumentos desse sistema para gerar opressão. E por último, os ajudantes do protagonista, né, que geralmente o protagonista acaba encontrando aliados aí nesse tipo de história. Então esses são alguns elementos que a gente encontra em distopias e que a gente vai ver aí nos livros também. E muitas vezes ele vai ser traído por um ajudante que não tá tão desperto ainda, não despertou ainda tanto pra essa realidade. Então essa traição por conta do medo ou do retorno da confiança no sistema. Ou mesmo um personagem que é meio agente duplo, assim, meio camaleão, na verdade, né?
quando que vocês começaram a ler distopias? Eu vou chegar bem no clichêzão mesmo, porque eu já tinha me indicado já tinham me indicado em tempos de 8ª série, ensino médio, pra ler as distopias mais clássicas, né? Mas enfim, a gente pulava esses livros e acabava lendo Dom Casmurro, porque a professora sempre falava, não, esse aqui é mais legal, a gente pode discutir um monte de coisa no fim. E aí ficava a sala inteira discutindo quem traiu quem. Mas fora isso... Virava um grande TV Fama, né? Pois é. Mas aí, quando surgiu os Jogos Vorazes, eu li ele, bem, assim, como primeira distopia despretensiosamente, meio que foi aquilo que me incluiu no gênero, sabe? Foi o que me introduziu. Falei, caraca, que fantástica essa perspectiva de... Lógico, mesmo eu já tinha um background de algumas histórias japonesas que contavam isso, inclusive a principal inspiração do Hunger Games, que é uma história japonesa, né? Me fugiu o nome agora. Battle Royale, né? Battle Royale. Isso, Battle Royale. Ainda assim, foi algo que eu achei, assim, fantástico e foi uma porta que se abriu pra ir atrás de outros livros do gênero e tal. Mas foi bastante recente, dá pra considerar. Mas Jogos Vorazes é insuportável. Não pra quando você tá começando ou se introduzindo no gênero, né? Não, mas você conseguiu ler os 3 na boa? Porque, de verdade, tô perguntando real. Sim. Eu também comecei a ler distopia tem pouco tempo, tipo, perto dessa época. Porque eu não curtia muito antes. E assim, eu tinha uma coisa de consumir a distopia como um clássico. Então aí, nossa, como o Orwell foi um visionário, etc. Então tinha mais isso pra mim do que uma questão de olhar a distopia mesmo. Os elementos, como o Arthur destacou ali na entrevista pra gente e tal. E aí teve uma época que meus alunos estavam enlouquecidos com Jogos Vorazes e todas as histórias tinham distritos, gente com arcos e flechas e tal. E aí pra mim tem uma coisa que é um compromisso meu com a profissão, que é eu preciso estar por dentro do que eles estão vendo pra que eu consiga verificar a autoria. Verificar o quanto eles estão criando e o quanto eles só estão replicando coisas que eles conhecem. Se eles quiserem escrever distopia, ótimo. Mas tem que ser uma coisa que vem da cabeça deles. Não podem simplesmente ficar copiando por aí. Então é um compromisso que eu tenho. Cara, Jogos Vorazes eu não consegui ler, velho. Não consegui. Eu li o primeiro, mas aí eu tava, tipo, muito torcendo pra Katniss morrer. Falei, olha, eu acho que algo errado não está certo aqui. Eu tô lendo errado isso aqui. Aí eu fui caçando outras coisas e assim que eu cheguei em outras distopias. E aí eu fui me encontrando melhor aí na leitura. Por isso que eu perguntei, não era um desdém com você não, já era mais, tipo, pra gente compartilhar essa experiência mesmo, porque eu não consegui terminar os 3. Não, até porque se for pra desdenhar, a gente tem Divergente, que é a cópia de Jogos Vorazes de uma forma muito piorada. Aí a gente pode desdenhar mesmo. Assim, eu consegui ler os Jogos Vorazes, tanto porque pra mim é uma boa introdução pro gênero, porque ele tem uma linguagem bastante simples, né, e ele tem um pouquinho aquele formato meio thriller, que ajuda bastante a passar as páginas mais rápido, né, e eu particularmente gostei bastante, porque ele tem uma crítica a algo que eu tenho um repúdio total, que é o messianismo e as loucuras que o messianismo acaba trazendo, né, ou exaltando os messias mais do que eles merecem, ou colocando sua própria a confiança de algo extremamente importante em algo que é impossível uma pessoa apenas fazer, né, tanto que o Jogos Vorazes ele é uma ode a isso praticamente, sobre como que o messianismo ele tanto pode dar esperança para um povo, quanto também pode ser usado como ferramenta para ludibriar esse povo, de que ele vai dar uma volta por cima, mas na verdade o sistema tá só trocando uma engrenagem por outra. Daí isso conseguiu me fazer tocar até o último livro, que tem um final assim que eu respeito bastante, inclusive. Acho um ótimo final. Eu acho que é um livro que tem uma premissa ótima, mas eu não gosto de como ele se realizou, sabe? Tipo, eu acho que enfim, eu nunca consegui identificar muito bem, até porque, como eu disse, só li o primeiro, e aí eu abri mão também e tal. Já Battle Royale eu li, engraçado, né? E, tipo, tem umas 500 ou 600 páginas, e eu acho muito legal. É um calhamaço. Eu comecei a ler por influência de um podcast chamado Literatus Cast. Ai, nossa, que ridículo. Não, é sério mesmo. Por causa do Gustavo, que ele falava tanto de 1984 que eu falei, tá, vou ler essa porcaria. Saudoso Gustavo. Ô, Gustavo, um beijo, Gustavo, hein, satisfação. Então, daí o Gustavo falou tanto desse livro que eu peguei pra ler e, tipo, cara, eu fiquei muito chocado, assim. Eu fiquei, cara, isso é muito foda, isso é muito diferente de tudo que eu já li. Mas também era uma fase em que acho que a maioria das coisas que eu li era tudo diferente de tudo que eu já li, porque eu também não tinha tanta leitura assim. Tipo, que a pessoa não tem critério ainda, tá ligado? Então, até porque eu entendo, assim, que eu tive uma formação de leitura mesmo no processo desde que eu comecei como literatos, né? Então, claro, antes eu já lia ficção, mas, nossa, bem menos e coisas bem mais restritas. Então foi assim que eu comecei meu primeiro contato. Foi graças ao Gustavo.
Então agora a gente vai começar uma rodada aí de indicações dessas obras aí que são lá do B da distopia. E quem quer começar aí de vocês? Eu vou começar light, então, né? Porque tem fantasiazinha e tal, e eu já sei o tema da Ceci, não sei o do Vilto, mas, enfim, o da Ceci vai ser pra gente começar a cortar cebolas aqui. Minha indicação pra distopia, lançamento de 2 anos atrás, nacional, pela editora Intrínseca, que é A Ordem Vermelha, do Felipe Castilho. O melhor que dá pra fazer é introduzir que hoje existe provavelmente por conta do quão comercial o nosso mercado tá se tornando, né? Que os gêneros, eles acabam se misturando muitas vezes, né? Na Ordem Vermelha do Felipe Castilho a gente acaba encontrando, além de uma high fantasy, né, um mundo totalmente fantástico, também você encontra uma distopia em cima disso, né? Nesse livro a gente tem um reino meio pós-apocalíptico em que há uma deusa tirânica que ela simplesmente pegou todos aqueles arquétipos que a gente tem de criaturas da fantasia e meio que quebrou todos eles para que se tornassem uma espécie de súditos escravos desse sistema que ela vai seguir. É uma deusa chamada Una, e a partir de um determinado momento em que a gente tem os personagens participando de escalas de trabalho de todo o tempo que você tiver acordado, e você tem o domingo para poder rezar no templo, um jovem que trabalha na parte do correio da cidade, que é o único que sabe ler, começa a abrir algumas cartas que não deveria, começa a ter mais informações do que alguém da ala dele poderia ter, e ele começa a descobrir que talvez aquela deusa imortal que toda a cidade acha que é invencível e que pipipi popopó, começa a se levantar a suspeita de que essa deusa que ela não seja tão deusa assim, e que haja ali uma espécie de o poder, ele passa de uma pessoa pra outra, só que a gente sempre acha que é uma criatura só, sabe? Que todos estão sendo enganados o tempo inteiro, e enfim, há todo um sistema de repressão policial aos moldes que nós compreendemos muito bem aqui no Brasil, né? E é muito legal porque o próprio autor mesmo fala que é meio que uma montagem de Dungeons and Dragons mais Cidade de Deus. Então você encontra ali personagens que são meio que o povão ali, que eles simplesmente trabalham o dia inteiro e no final do dia vão, sei lá, tomar uma cachaçinha no boteco, apostar em jogos ilegais e dependendo do tipo de pessoa, vai fumar carvão, né, que é uma alusão ao crack e tal, né, pra se livrar daquele ambiente, enquanto há outras pessoas que tem o revolucionário que tá querendo participar das arenas daquele local pra desmascarar essa deusa, né, que inclusive é uma dupla, são 2 personagens lésbicas que elas querem, bem, elas não são muito aceitas ali, não pelo motivo de serem lésbicas, mas sim pelas posições que elas têm, elas querem acabar com aquilo de uma forma ou de outra. Tem o soldado que tá dentro do estado ali, né, desse teórico estado ditatorial, que também é contra aquele sistema, mas meio que ele age pros 2 lados, ele vai dando o jeitinho dele, mas também vai tentando lutar um pouco contra aquilo. Tem as raças que são mais animalizadas, né, são mais desumanizadas que não dá pra falar porque não são humanos, mas são animalizadas pelo povo e tal, e até nos próprios arquétipos que você encontra na alta fantasia, como por exemplo gigantes que são poderosos, na história do Castilho eles já estão em extinção, porque eles passaram a ser usados como gado mesmo, né, então você encontra muitas referências de distopias clássicas mesmo, como o próprio Orwell, ou senão você encontra também uma coisa ou outra dos regimes malucos que o Chernomyev escolhe pra tratar, nesse mundo que acontece, né, na Ordem Vermelha. Então por ser um tema de fantasia e trazer temas que são tão atuais pra gente, em principal, principalmente quando se fala da parada das drogas e tal, e sobre a luta contra um sistema que te faz trabalhar loucamente, é um livro que realmente compensa muito pra ler. Inclusive, acho que dá um temperinho na dica saber que o autor também foi perseguido por uns bots do Bonoro aí, porque o livro tinha vermelha no nome, então logo é um livro petista, né, gente? Ordem comunista! Né? Eu não sabia disso, cara. Pera, mas o que foi? O nome do livro deixa eu entender. O nome do livro é A Ordem Vermelha, Filhos da Degradação. Tem um ponto que é interessante falar também da história, como que eu fui esquecer disso, que nesse mundo é proibida a cor vermelha. Então, a cor vermelha se tornou proibida. Se tiver algo
vermelho você não pode olhar, se você tiver com algo vermelho você é morto. Simplesmente isso. Pensem aí, reflitam e, sei lá, comprem, né? Porque lança o próximo no ano que vem. E não é distopia fantástica de pentaquadrologia de 40 livros, não. Vão ser só 2 livros mesmo. E tá sendo um trabalho, assim, provavelmente um dos melhores trabalhos ultimamente que tem em fantasia nacional hoje, que o meio editorial trabalhou com tanto respeito. Esse jabá não foi pago, mas poderia. Poderia. Mas poderia. Não, eu li esse livro também, achei muito massa mesmo. E eu tô numa fase de ler bastante fantasia, voltei às minhas origens, às minhas raízes. E aí eu fui procurar algumas coisas de autores nacionais, né? Porque, né, precisa. É importante tu conhecer também. E principalmente acompanhar essa galera. Inclusive, sigo o Felipe Castilho no Twitter, bem massa. Mas algumas coisas, assim, que me chamaram a atenção nesse livro, assim. Ele, não dá pra dizer que ele é uma fantasia, mas também ele tá mais próximo da fantasia, eu acho, do que talvez uma ficção científica, com a ideia que se tem de ficção científica. Porém, ele se enquadra muito bem no gênero distopia. Então, sei lá, digamos que ele podia ser uma distopia de fantasia. Não sei se existe isso. Não, é como se fosse um mundo fantástico em que a magia meio que tá acabando, né? Não, mas uma coisa muito legal que tem nesse livro é que tem uma referência muito forte à capoeira, né? Existe uma raça lá que eles usam uma dança que é uma luta, na realidade, assim. Então, isso é uma coisa que tu não vê num livro de fantasia com a ideia eurocêntrica de fantasia medieval, sabe? Então, achei bem bacana mesmo. Eu sei que eu já falei demais, mas acho que quando você citou esse negócio de é algo que pouco se vê quando se faz fantasia, o que pouco se vê em fantasia e que esse livro dá um baile mesmo é na diversidade que você tem, tanto de raças quanto de gêneros, né? E de orientações sexuais também. Você tem personagem que é assexuado, você tem as duas personagens que, no caso, são as que eu falei lá no início, elas são lésbicas. Você tem o anão, no caso, né? Que o anão são... você tem aquele anão do Tolkien, tal, o anão é negro. E esses temas, eles são muito bem abordados e não são apenas um estereótipo batido e que o personagem vai sofrer muito por isso. Tipo, as personagens que são lésbicas, elas não sofrem por serem lésbicas, por exemplo. Elas sofrem porque elas são de uma raça em que elas meio que são Photoshop, assim. Elas conseguem modificar a cor da pele delas, tipo meio camaleão, assim, sabe? Só que elas não podem fazer, por exemplo, a cor vermelha por motivos que já citamos aqui. Mas, sim, é muito sutil a forma como o Felipe aborda todos esses personagens, e acho que narra muito bem como que eu, que sou um cara que reclama muito de alguns clichês da fantasia e coisas que autores héteros brancos de classe média acabam fazendo, do que realmente deveria ser seguido pra você encarar o mundo como ele realmente é, né, diverso. Thanks for coming to my TED Talk. Então vamos lá, Cecília, traga sua indicação. O livro que eu trouxe pra indicar é um livro da década de 70, escrito pelo Inácio Loyola Brandão, que se chama Não Verás País Nenhum. O título do livro vale uma explicação, porque ele pega um verso do Olavo Bilac, que era exaltando o Brasil, do tipo, não verás país nenhum que tenha isso, aquilo, outro, lá, e ele faz uma inversão, mas daquela que dá murro na cara mesmo, assim, sabe? Então, Não Verás País Nenhum vai contar uma história a partir da ditadura militar. Eu tô chamando de ditadura, né? Quer dizer, vai saber como vai estar no futuro sendo chamado esse momento da nossa história, né? Mas ele, como se os militares não tivessem saído do poder, pelo contrário, como se eles tivessem vencido, sabe? Tivesse acabado com toda a forma de resistência que havia durante o período ditatorial. E aí, ele vai criar quase que... O que me assusta nesse livro é que é quase como se fosse uma linha do tempo paralela do Brasil, sabe? É muito parecido. Então, primeira coisa, ele vai falar... O início do livro é muito forte. Você chegou a começar, né, Jota? Eu tô em 40% do livro e aí parei porque, enfim, né, muito bad vibes. O começo do livro já é muito forte, porque ele começa falando sobre o ambiente. Então, a estrutura do Brasil, física mesmo, material, ela tá muito degradada. Não existem mais florestas, houve desertificação, acabou a Amazônia, não tem água, o país tá na bosta. Então, olha só, vou ler só o comecinho do livro pra vocês entenderem da onde sai a pegada inicial. As sirenes tocaram a noite inteira sem parar. Então aqui já fica o elemento de vigilância, né, de controle, que também é muito presente nas distopias. Todavia, pior que as sirenes foi o navio que afundava enquanto as cabeças das crianças explodiam. Mefítico, o fedor vem dos cadáveres, do lixo, dos excrementos que se amontoam além dos círculos oficiais permitidos, para lá dos acampamentos paupérrimos, que não me ouçam designar tais regiões pelos apelidos populares,
Mal sei o que pode me acontecer. Isolamento, eu acho. Ou seja, já começa a perceber que existem guetos e regiões muito segregadas e que existe um isolamento, ou seja, a ideia de uma segregação em que as pessoas não se veem mais. Tentaram tudo para eliminar esse cheiro de morte e decomposição que nos agonia continuamente. Será que tentaram? Nada conseguiram. Os caminhões, alegremente pintados de amarelo e verde, fica aqui a coincidência, né? Despejam mortos noite e dia. Sabemos, porque tais coisas sempre se sabem, é assim. Não há tempo para cremar todos os corpos, empilham e esperam. Os esgotos se abrem ao ar livre, descarregam em vagonetes na vala seca do rio. O lixo forma 77 colinas que ondulam, habitadas todas. E o sol, violento demais, corrói e apodrece a carne em poucas horas. O cheiro infeto dos mortos se mistura aos dos inseticidas impotentes e aos formóis. Acre faz o nariz sangrar em tardes de invenção atmosférica. Atravessa as máscaras obrigatórias, resseca a boca, os olhos lacrimejam, racha a pele. Ao nível do chão, os animais morrem. Forma-se uma atmosfera pestilencial que uma bateria de ventiladores possantes procura inutilmente expulsar. Para longe dos limites do oikonomê, palavra que os sociólogos ociosos recuperaram da antiguidade a fim de designar o espaço exíguo em que vivemos. Vivemos? Então esse aqui foi só os parágrafos iniciais aqui, né? Não deu nenhuma página e a gente já tá chorando, né? Primeiro, eu acho que tem uma coisa muito importante de explorar um ambiente quente e seco. Pensar uma distopia no Brasil que seja extremamente quente, que as pessoas suem, transpiram e apodreçam na rua, não tem lugar pra tacar corpo, tá? Você empilha os corpos na rua e deixa o sol queimar. O fedor que fica... E aí, assim, os sociólogos ociosos, né? Que, veja só, esse livro é de 1974. Nessa época, o Loyola não sabia que iam, de fato, extinguir os investimentos para curso de sociologia e que os sociólogos, de fato, ficariam ociosos, não é? Então aqui tá o aspecto assustador da distopia. Uma coisa legal é que o Loyola, ele mistura esses elementos que são muito possíveis. Então tem uma questão da distopia ecológica e ele mistura isso com elementos de surrealismo. Então assim, mais adiante ele vai falar sobre o problema da água. Então não existe água e o narrador, que é o narrador personagem, é o Souza. O Souza é um ex-professor de história e aí ele foi forçado. Você tem 2 caminhos para trabalhar no governo aqui do Esquema, que é o nome da estrutura aqui do governo. Se você quiser trabalhar no Esquema, você pode ser militecno ou você pode ser burocrata. As outras profissões não rolam. O dinheiro não tem valor nenhum, porque as pessoas trabalham por um copo d'água e um prato de comida. Não. Explica direito, porque é ticket. Tal como nosso querido banqueiro laranja quer colocar. É ticket pra todo mundo, gente. Não é? Você ganha um ticket de água. É voucher de água. É surreal uma coisa dessa. Mas, de fato, o AJ tem razão. Tem um determinado momento em que ele vai falar dos banheiros públicos que reciclam a urina. E que você faz todo um processo seletivo. E aí, se você é uma pessoa que tem o corpo lá e todos os pormenores válidos, você pode vender a sua urina, que vai ser tratada e purificada e vai virar água. E vai voltar pra você trocar pelo voucher ainda. E aí, o Souza é um cara que é professor de história. Então, ele lembra com muita amargura o momento em que cancelaram os investimentos na universidade. Caramba, né? É sério. Gente, é muito forte ler isso. E que ele fala que foi tirado um amigo dele, cientista do prédio, que ele fala, e se todo mundo tivesse dado a mão e falado, então vai todo mundo sair agora? O que será que teria acontecido se a gente não tivesse ficado em silêncio? Então ele fica ruminando essas escolhas ali que aconteceram lá atrás. E ele tem um olhar muito crítico, né? Então ele tá um pouco acomodado, mas ele não tá confortável mais, né? E aí, embora ele fale assim, nossa, a situação, né, da água, você vê, o povo precisa beber mijo e tal. Só que ao mesmo tempo, existe um boato de que se exporta água pro Chile. Boato, né? E que existe uma área, um bairro que você não acessa se você não tiver, porque você tem diversos tipos de identidade que te dão acesso a parte da cidade. Você não pode acessar a cidade toda. Você só pode acessar as áreas que o teu cartão te permite. Mas algumas áreas que são acessadas por pouquíssimas pessoas, dizem que as pessoas têm até piscina nas casas. E o povo bebendo mijo. Então tem essas questões surrealistas e tal. E aí o que acontece? O Souza, um dia começa a aparecer um buraco na mão dele. E ele não quer ir procurar o médico, porque ele tem medo de ser tratado como uma epidemia, ele ir pro isolamento, ele não quer e tal. E aí ele começa a ter uma mudança de postura e vai metendo louco mesmo. Não vou falar muito mais pra não estragar a experiência de leitura, porque é daí em diante, do furo da mão em diante, que as viradas vão acontecendo. Mas eu selecionei um outro trecho que eu gostaria de destacar pra vocês. Vê se ele não podia ter saído na Folha de São Paulo ontem, olha só. Fomos nos habituando de tal modo que passamos a pactuar com a tragédia, aceitando-a como cotidiana.
cotidiano. Me espanta essa capacidade de acomodação da mentalidade, sua adaptação ao horror. Acredito que a gente possui um componente de perversidade que nos leva a encarar como normal esse pavor, a desejá-lo às vezes, desde que ele não nos toque. Uma porcentagem de perversidade que tem sido alimentada pelo esquema. Essa coisa tão abstrata que consegue se manter em meio à anarquia, ao caos estabelecido como ordem, à anomalia mascarada em progresso. Cara, isso aqui foi escrito em 1974. É muito surreal, assim, né? Tem um outro momento do livro que pra mim também foi muito forte, que ele fala sobre quando o esquema tava se implantando de vez e eliminando as eleições e tal, que existe a perseguição da mídia, com a ideia de que a mídia só dá notícia ruim. Então tava proibido veicular notícia ruim, porque senão o governo não consegue governar. Como que vai governar com a mídia falando que tá tudo ruim o tempo todo? E proíbe-se a mídia de dar notícias ruins. Deus me livre isso aconteça aqui, né? Gente, é uma loucura, né? Ele não fala de fake news ainda, porque ele não tinha como prever o WhatsApp lá em 1974. Mas é basicamente isso, né? É a ideia de que você cria um lamaçal de informação que você pode só destacar aquilo que você quer como verdade. Gente, esse é um livro muito forte pra esse momento. O AJ começou a ler e arregou. Arreguei porque não dá não, gente. Não dá... Mentira, tentem sim, porque... A escrita do Loyola é muito aprumada. Ele tem uma coisa de fluxo de consciência na hora que ele vai escrevendo, mas é um fluxo de consciência muito mais sutil, muito mais tranquilo de se ler, do que pegar a Virginia Woolf, por exemplo, ou uns momentos do Joyce e tal, pegar essa galera loucona mesmo, até a Clarice Lispector. Ele traz um discurso indireto livre mais leve, e a história vai indo e voltando, né? Então, assim, ó, ele vai contando pra gente do dia a dia dele, aí ele fala um pouco do esquema. Aí ele conta uma outra coisa do dia a dia dele, encontra o sobrinho, que é um grande filho da puta. Eu ia falar pra você falar do sobrinho. É um personagem que você precisa falar sobre. É um grande filho da puta. Não tem outro termo, É um cara que conseguiu tudo o que conseguiu, e ele fala o tempo todo que ele não gosta do sobrinho, e no começo do livro você fala assim, nossa, cara é implicante, né? Ele só não gosta do sobrinho porque é milico. Me identifico, mas sei que é implicância. Até que você descobre que o sobrinho dele é o Carluxo. Aí fudeu. O Carluxo, porém, sem problemas de cognição, né? Que é muito articulado, moço. Porque o Carluxo, né? Coitado, né, gente? Meus alunos... Ah, olha, sem condição. Aí o sobrinho dele, na verdade, tá envolvido numa espécie de milícia que existe, que são os militecnos, que desviam alimento pra vender no contrabando. Ora, mas até a milícia estava prevista, porque se previa que a corrupção dos militecnos geraria um subgrupo militarizado. Meu Deus, hein, quem diria? Olha só, né? Então tem esse lado aí. Não chega a ser uma surpresa, porque você percebe, não, esse cara é legal e ele não gosta do sobrinho, alguma tem. Tem a esposa dele, que aí é uma parte mais triste, na verdade, porque aquilo, né, o lugar da mulher nessa sociedade, onde essa mulher vai parar, enfim, eles não têm filhos, isso é uma história meio triste também. Então tem vários elementos ali que ficam do tipo, como as pessoas ficam sem função. Um outro elemento interessante é que boa parte da história se constrói como se fosse na cidade de São Paulo. O fato dessa distopia se passar tão perto, de uma maneira tão nossa, faz com que a gente consiga entrar mais na história, talvez entrar tanto na história quanto um londrino entrava lá em 1984, por exemplo, sabe? Eu acho que é a nossa possibilidade. Pra quem curtiu isso e tá a fim de gastar, porque os livros do Loyola, né, tipo, é 50 mangos se quiser. Tem um outro que ele lançou, que é o mais recente dele, que chama Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. E aí, na descrição, fala que é um livro que se passa no futuro e que todo mundo, quando nasce, recebe tornozeleira eletrônica. E é fiscalizado em todos os lugares que vai desde a hora que nasce. Aí ele fala de autoeutanásia, fala de vários ministérios que foram extintos, do tipo educação, cultura, direitos humanos e meio ambiente. Fala que política não se ensina mais, que existe mais de 1000 partidos no Brasil. Apenas temas bem contemporâneos dele, né? E a escrita dele é um refresco também, assim, sabe, né? Na obra brasileira, eu não tinha lido Loyola antes, eu virei fã. E aí eu tô esperando aí cair meus dinheiro pra eu poder comprar esse próximo livro aqui, porque eu quero ter ele fisicão mesmo, sabe? Pegar o teu ticket pra ir lá trocar. Vou pegar o voucher que o Amoedo vai me dar. Eita, ela citou, não é? Lá vem. Mas já falei de militecno, você já falou do Carluxo, se liga. Mas Carluxo pode ser um primo meu, né? Mas Carluxo miliciano é muita coincidência. Pensando na experiência de leitura mesmo, mesmo que se você não é tão envolvido com política e tal, a experiência literária de pegar e ler o Loyola
é muito interessante. O jeito que ele estrutura a obra, ele sempre começa o capítulo com uma frase que te dá um murro na cara, e enquanto você tá sangrando, você vai lendo o resto do capítulo. Ele é muito bom em fazer isso. Então é uma experiência muito válida mesmo, acho bem necessário. Tem um ponto dessa história que acho que dá pra dar uma boa noção também pro pessoal de como que é o clima desse livro, né? Se já não bastasse já tudo que a Ceci já falou, como ela já colocou, as pessoas não têm informação, né? Se a gente não tem informação nem do que tá aqui dentro, também não recebemos informações do que tá lá fora, já que, obviamente, não existe internet ainda naquele momento em que a história tá se passando, né? Embora visualmente a situação esteja catastrófica naquele ambiente, o que dá pra gente chamar de fake news, que fake news nada mais é do que mentira, né? Só que agora de uma forma mais anglicanizada, o pessoal no livro tá, embora todo mundo esteja reclamando de algumas coisas, o pessoal, por exemplo, o Souza, ele sabe tudo o que tá acontecendo, ele conversa com as pessoas sobre aquilo que tá acontecendo, mas quando ele fala quais são os contras do governo, como por exemplo, eles estão vendendo a nossa água lá pra fora e fazendo a gente tomar o nosso próprio mijo, porra. O sobrinho dele tem um momento que ele fala, não, mas você tem que olhar o lado bom da coisa, você tá torcendo pro lado errado. Nós conseguimos ter a 9ª maravilha do mundo, que é o maior cemitério, né, é uma boa analogia, mas o maior deserto do mundo agora é aqui no Brasil, que é o deserto da Amazônia, que lembra um pouquinho aqueles caras que destroem toda a economia de um país e comemoram venda de abacate pra Argentina, não sei, talvez, mas é meio que nesse ponto, o pessoal comemorando a destruição que eles fazem, né, realmente pegando como se fosse, não tem problema a gente destruir toda a Amazônia, desde que isso dê superávit pra gente. E o livro ele vai indo o tempo inteiro nisso, e quando você fala, poxa, mas não tô nem 20% do livro, que era o meu caso, começa a vir uma coisa pior que a outra, e aí, bem, a Cecília mostrou que ela tem pulmões de aço, né, e eu não tenho. Vai, Vilto, fala aí sua preciosidade, já que você quis ser a última indicação do planeta Terra. Eita! Nossa, essa supervalorização aí. Enfim, o livro que eu vou falar é simplesmente foda, muito bom demais. E é de um cara que é comuna, né? Então, acho que eu fiz isso já pra angariar a simpatia da Ceci, que é o China Miéville, que é um escritor britânico, né, socialista declarado mesmo, daqueles. Engraçado que nesse livro que eu vou falar eu nem vejo, assim, nada assim, tipo, uma crítica forte, sei lá, o capitalismo ou qualquer coisa do tipo, assim. É um livro que ele trabalha com questões, acho que mais, eu diria que é uma distopia mais humana, assim, mais voltada pro humanismo mesmo, sabe? E o livro se chama A Cidade e a Cidade. E esse título estranho, né, ele tem um propósito, assim, muito firme. Tinha que ser indicação do Vilto. Não por acaso o escritor gosta de dizer que escreve no gênero chamado New Weird, né? Mas o conceito do livro é uma coisa que me maravilha e eu acho a linguagem também muito interessante. O escritor também tem uma coisa que é ser o quê? Gato, que é importante. Com certeza. Você que tá escutando agora, vai no Google e coloca China Miéville bebendo água e se delicie. Eu acho que dá pra fazer um gif disso e fazer, tipo, igual o Netflix fez com 1 hora do pão que o diabo amassou, com o ator que faz o Lúcifer fazendo pão. Eu acho que tem que ser, tipo, 1 hora de sede com o China Miéville botando água no copo. Inclusive, fica a corrente aqui pra quem estiver escutando. Existe uma corrente no Twitter que toda vez que você vê essa foto do China Miéville, você é obrigado a compartilhar. Então, falando do livro... Ai, Vilto, nem é importante pra você. Então, o livro conta a história de um personagem que é o investigador, e daí tu começa a pensar, vai ser um romance policial, então, vai ser um thriller. Mas não é bem assim, né? Na verdade, ele investiga um crime, né? Um assassinato, que acontece com, tipo assim, os habitantes de uma cidade, alguém da outra cidade matou alguém da cidade dele. E aí só tem uma questão assim muito curiosa, que as duas cidades ocupam o mesmo espaço geográfico. Ou seja, imagine que exista, sei lá, São Paulo, e existe uma outra cidade que ocupe o mesmo espaço geográfico que São Paulo, mas as pessoas são treinadas desde crianças para desver as pessoas da outra cidade. Então, tipo, é um conceito meio de invisibilidade social, assim, sabe? Tipo, a questão de não ver o outro, a questão de... E existe todo um policiamento com relação a isso. Por exemplo, se tu cometeu o crime de entrar numa rua
que ela só existe conceitualmente em uma cidade e não existe na outra, embora ela esteja ali. É o que eles chamam de brecha, né? Que é a passagem proibida de uma cidade para outra. Inclusive para uma pessoa, tipo, ir para outra cidade, né? Ela tem que, tipo, pedir uma permissão lá toda difícil. É tipo tirar passaporte, sei lá, é tipo tu ser árabe e tirar passaporte para os Estados Unidos, assim. É uma parada muito difícil. E quando acontece assim, geralmente é em casos, assim, muito específicos. E o personagem, ele se envolve com uma questão, assim, mais complicada, que é essa questão do assassinato. E existem todas umas teorias da conspiração nessa cidade, de que existe uma terceira cidade. Enfim, é um bagulho muito louco, mas é o tipo de narrativa que eu admiro muito, porque é uma narrativa de várias camadas, assim. Então tu tem uma camada, alguém pode pegar e ler simplesmente como um romance policial. Outra pessoa pode ver toda essa questão da alienação dos personagens, né, das diferenças artificiais da sociedade, enfim, da questão da visibilidade social. E outra pessoa pode ler só observando a parte simbólica do livro e as metáforas que o Mieville vai usando. E ele faz muitas referências também a 1984 e outras obras da alta fantasia. Enfim, é um livro muito, muito, muito foda e que merece ser lido. Esse livro, New Weird, ele retrata muito bem, né? Porque a ideia de ter duas cidades no mesmo espaço geográfico, até pro ouvinte que tá escutando isso, é muito difícil você imaginar o que é ter duas cidades no mesmo espaço. E o negócio chega num absurdo no ponto de... Há um momento bem no início do livro em que há o mesmo estabelecimento, se não me engano é uma cafeteria, né, Vilto? As duas cidades ocupam essa mesma cafeteria. Só que os cidadãos de cada cidade, eles têm roupas diferentes, falam línguas diferentes, cada um com seu sotaque, e eles estão no mesmo local, mas eles têm que se desver ao mesmo tempo. Eles não podem um olhar pro outro, um falar com o outro, eles não podem fazer nada nunca. Existe uma parada de que quando eles fazem isso, o sistema sabe. Então você some. E se você sumiu, se você conhece alguém que sumiu, foi porque essa pessoa deu brecha. E aí automaticamente você fica, tipo, tá, como que essas pessoas sabem se o Estado não tá, sei lá, abusando delas, ou se elas realmente estão sendo inocentes ou culpadas. Assim, o ápice desse livro, lógico, que é o final, né? O final é a coisa mais doida que tem, né? Que você tem que saber quem que é a pessoa que é o assassino, de qual cidade ela é, como você vai pegar ela e se existe a tal da terceira cidade mesmo. Ou seja, o New Weird é isso, é doideira, você tem que ler a segunda vez pra você não ficar lelé, né? Você fica metade do livro que nem aquele GIF da Nazaré Tedesco. Mas no fim é bom. Posso dar uma menção honrosa? Eu acho que um livro que merece ser lido, e acho que o AJ vai concordar comigo, é o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Também uma distopia brasileira e que, tipo, trata muito dessa questão repressão político-religiosa, que lembra muito um certo país que a gente já ouviu falar. Só deixa eu colocar um ponto que eu falei lá no começo, que normalmente essas coisas não são previsão, que são tudo fruto do seu tempo e tal. Não, esse foi previsão mesmo. O Eric é um desgraçado. Ele preveu exatamente o que ia acontecer, tipo, 4 anos depois, de um jeito que, cara, que raios que aconteceu? Que é o Brasil sendo gerido por um presidente que é simplesmente citado não como mito ou algo parecido, mas o escolhido, que se veste muito mal e tem uns costumes, assim... É literalmente uma ditadura fundamentalista, né? Baseada nos preceitos bíblicos, e existe, por exemplo, a Guarda Branca, que é muito parecido com os gladiadores de Cristo, de uma certa igreja aí, né? E aí você vai... Cara, é daí pra baixo, é só tristeza, choro, rancor e ranger de dentes, e é uma história LGBT. Então, como é contemporânea, já dá pra imaginar. É bem foda. Muito bom, muito bom. Então é isso, minha gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Cecília, suas considerações finais aí pra encerrar. Crianças, é o seguinte, comentem o que vocês acharam das nossas indicações, se vocês já as leram. Se vocês conhecem outras distopias que não são os medalhões, vamos fazer desse post uma lista. Se vocês não gostam de distopias, digam o porquê. Se vocês gostam, digam o porquê também. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3, e é isso aí. Beijos no coração. E digo mais, se vocês também souberem, ou tiverem lido, ou tem curiosidade pra saber, já ouviram falar, queria que a gente lesse pra falar um pouco sobre também, distopias
histórias escritas por mulheres, porque a gente indicou todos aqui autores homens. Diga se vocês acham que a minha proposta de distopia é interessante, porque aí quem sabe eu... Olha aí. Eu consigo ganhar motivação e seguir escrevendo sobre professores que serão forçados a treinar tiro em público. Agora tá mais fácil, né, Cês? Eu sou míope, né? Então... Você vai ser tipo um Stormtrooper, não acerta um tiro, só isso. Pegou pesado. Poxa. Desculpa aí, gente que é fã de Star Wars, a culpa é de vocês. Foi mal. Vamos terminar, vai. Antes que a gente queime absurdamente, né? Gente, o que eu tenho a dizer pra vocês é que se vocês encontrarem um portal aí pra outra realidade paralela, entrem, não cogitem. Tendo dito isso, é isso mesmo. Esse foi o nosso podcast de hoje e até o próximo podcast. Valeu!